Boa noite, gente. Boa noite, Cleison, Fernanda, Arthur e a todos e todas que estão conosco nessa noite. Bom, pessoal, a gente já distribuiu a prova de vocês, como vocês podem ver. Então, a gente está aqui para fazer alguns esclarecimentos, né? Tirar dúvida de quem tem dúvida. Se alguém quiser saber também em relação... Pronto, eu já vou liberar as notas dos seminários. Deixa eu liberar as notas dos seminários de vocês. Deixa eu liberar. Cadê? E também saber se o aluno quer saber quanto foi, que ficou, pontuação, apesar que em relação à pontuação a maioria já sabe. Eu acho que o que vocês estão mais interessados é em saber a questão das... Pronto, deixa eu selecionar aqui. Entregues. Vocês estão mais interessados em saber a questão da prova, né? Exatamente, professor. Pronto. Perfeito. Pronto, daqui a pouco vocês podem olhar aí, eu liberei as notas dos seminários, né? Então, é isso. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar a prova, já está gravando aqui. Lembrando o seguinte, essa prova vocês podem entregar até amanhã, acho que eu coloquei às 22 horas, né? Deixa eu dar uma olhada qual foi o horário, conferir mesmo para não dar a informação incorreta, mas eu acho que eu coloquei 22 horas. Isso, tá 22 horas. Por favor, gente, não percam o prazo. Se alguém perder esse prazo, mesmo que por pouco, tem que me escrever para poder fazer a prova de segunda oportunidade. Senão, já fica para a segunda chamada automaticamente, que aí é semana que vem, né? No dia da prova de segunda chamada, a gente não vai estar dando aula, a gente só vai disponibilizar aqui no Google Classroom para que quem for fazer segunda chamada faça, né? Então, por favor, estejam atentos para isso, não percam o prazo é mais do que suficiente para responder duas questões. Então, vamos lá, vou comentar a prova de vocês, depois que eu terminar de comentar, aí eu fico à disposição para quem quer tirar dúvida em relação à nota, saber quanto é que foi pontuado o seminário, apesar que eu liberei a nota agora, vocês já estão sabendo, e em relação se foi contado todos os pontos, né? Bom, pessoal, espero que, caso vocês não estejam vendo a prova, por favor, me avisem, mas essa seria a prova da segunda unidade de vocês, né? Caso vocês não estejam vendo, por favor, avisem. Não, querido, não. Pronto. Essa primeira questão de vocês traz uma entidade chamada Conferência dos Alpes, que é um organismo decisional e político, né, da Convenção dos Alpes, a tradução eu fiz de italiano, e reúne-se em nível ministerial. As reuniões da Conferência dos Alpes são convocadas a cada 2 anos pela parte ratificante, que exerce a presidência da Convenção dos Alpes. Geralmente, um Estado ocupa a presidência por 2 anos. As línguas oficiais da Conferência dos Alpes são francês, alemão, italiano e esloveno. As Nações Unidas, suas agências especializadas, o Conselho da Europa e todos os países europeus podem participar das reuniões como observadores. O mesmo se aplica às associações transfronteiriças de entidades territoriais alpinas, também organizações não governamentais relevantes podem ser admitidas como observadoras. As decisões são tomadas de forma consensual. Aí, Conferência dos Alpes, né,
e aí tem o site dessa entidade. Enfim, pessoal, primeira coisa, é preciso dizer que essa entidade, que tipo de entidade é, e só pode ser três coisas. Ou uma organização internacional, e se for organização internacional, vocês têm que classificá-la. Ah, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça no áudio ou peça para alguém ler, porque quando eu estou projetando assim, eu não consigo ver o chat. Então, é preciso, se vocês entenderem que essa entidade é uma organização internacional, e aí a gente falou das características, a gente falou de como você pode identificar se é uma organização internacional ou não, aí vocês têm que classificá-la, dizer, olha, tal entidade é organização internacional por isso e isso e aquilo outro, tem que justificar e tem que classificar. Por exemplo, se é regional ou se é global ou universal, se é técnica, se é política, enfim, isso se vocês entenderem que essa entidade é uma organização internacional. Para entender se ela é uma organização internacional, é preciso olhar quem compõe essa entidade e é preciso olhar como ela foi criada, tá certo? Essa questão está muito fácil, essa questão aí o que eu posso falar para vocês é que ela não tem casca de banana. Outra coisa, pode ser uma ONG? Pode. Né? Também há outra possibilidade de ser uma ONG. Se for uma ONG, expliquem por quê, que é uma organização não governamental, né? Expliquem por que seria. E, por último, a empresa, uma empresa privada, pode ser uma empresa privada, pode. Né? Também teria que explicar se vocês entenderem que essa entidade é uma empresa privada. Então, ela pode ser três tipos de entidades, e aí vocês vão ter que justificar. Não esqueçam, a resposta só cabe citação indireta, não ponham citações diretas, e, por favor, como a gente vem sempre falando, não copiem a resposta dos colegas, tá? Redigam com as suas próprias palavras. Mas, como eu disse, na turma de vocês eu não tive esse problema, não, né? Mas não é bom a gente falar isso. E aí, não esqueçam de seguir a formatação indicada aqui, né? Mínimo de 5 e máximo de 15 linhas, fonte Arial, tamanho 12, negrito, espaço tal. Pode ser feito nesse formulário, ou pode ser feita numa folha à parte que vocês quiserem anexar ao seu gosto. Se for feito numa folha à parte, eu recomendo que vocês coloquem o nome de vocês e a matrícula, né, para deixar identificado. Isso na primeira questão. A segunda questão, deixa eu ler rapidinho. Os Estados Unidos, é um caso concreto, né, foram acusados de redirecionar para si mesmo, perdão, um conjunto de 200 mil máscaras que tinham como destino a Alemanha em um ato descrito como pirataria moderna. Autoridades em Berlim afirmam que o embarque das máscaras, produzidas nos Estados Unidos teriam sido confiscado em Bangkok, na Tailândia. As máscaras modelo FFP2, que haviam sido encomendadas pela polícia de Berlim, não teriam chegado ao seu destino final. Andreas Geisel, ministro do interior da Alemanha, disse que os equipamentos foram desviados para os Estados Unidos. A BBC News, coronavírus, Estados Unidos são acusados de pirataria e desvio de equipamentos que iriam para a Alemanha, França e Brasil. Primeiro ponto, para deixar registrado, a embaixada americana nega. Mas foi noticiado por esses três governos, né, que ocorreu esse desvio. Nesse caso aqui, primeiro questionamento, nessa situação caberia responsabilidade internacional? Sim ou não? Segundo ponto, se coubesse responsabilidade internacional, que tipo de responsabilidade seria? Objetiva, subjetiva e, talvez, o que é mais interessante aqui. Mesmo que você identifique se há ou não responsabilidade internacional, é possível dizer que há uma excludente da ilicitude aí, como força maior, estado de necessidade, entre outras excludentes da ilicitude. Então, nessa questão aí é para vocês explicarem tudo isso. Tá certo? Então, aí você explica tudo e analisa se há ou não responsabilidade internacional, mas dentro desse limite. Primeiro, é uma situação que envolva os requisitos da responsabilidade internacional. Segundo ponto, que natureza de responsabilidade seria essa? E terceiro, poderia essa situação estar sujeita ou não ao excludente da ilicitude? Eu preciso explicar. Pessoal, vocês podem e devem discutir a prova entre si, mas lembrem de cada um redige as suas respostas com a sua própria redação
e respeitando a formatação que a gente colocou aqui nessa prova, né? Então, essa é a segunda questão. A terceira questão de vocês é do ponto 9, né? Território, espaço aéreo, direito do mar e domínio público internacional. Vocês estão vendo ela aí. É baseada num caso concreto histórico que eu vou ler agora. A compra da Flórida aconteceu em um cenário de enfraquecimento da Espanha, pois naquele momento o país europeu lidava com a série de movimentos de independência que pipocavam em suas colônias no continente americano. Com a Flórida em segundo plano, o governo americano passou a pressionar o governo da Espanha para vender o território, alegando que os indígenas da Flórida representavam um risco. O governo espanhol fragilizado aceitou, vender a região como forma de evitar uma guerra contra os americanos. A Flórida foi vendida em 1819 por 5 milhões de dólares em acordo assinado no Tratado Adams-Onis. Daniel Naves Silva, Marcha para o Oeste nos Estados Unidos, História do Mundo. Nesse caso, essa operação de compra da Flórida, que é um estado importante, é um dos maiores estados hoje dos Estados Unidos, né, todos vocês conhecem, né, principalmente vocês que já foram para a Disneylândia da vida, foi comprada à Espanha. Então, essa operação de compra, que modalidade de aquisição de território ela pode ser classificada? Claro, não basta vocês falarem, é preciso explicar também para essa redação dessa questão ficar entre 5 e 15 linhas, né? Então, aqui é dizer que tipo de aquisição de território seria essa, né? Em relação à Flórida, e falar um pouquinho sobre ela, né? Falar um pouquinho também do caso concreto. Então, essa aqui também é muito simples, essa questão. E foi baseada num caso concreto, né, que ocorreu. Pronto. A quarta questão de vocês, como a gente tinha falado, ela é do ponto 10, e aí o foco de partida é a Lei de Imigração, a Lei Federal 13.455/2017. É um caso hipotético, né? Os outros casos que a gente falou são casos reais, no qual José, refugiado venezuelano no Brasil, com documentação, José, melhor falando, com documentação devidamente regularizada nesse país, trabalha no comércio informal, mas está sem renda devido à quarentena da pandemia do coronavírus Covid-19. José está na dúvida se possui direito a receber o benefício de auxílio emergencial de R$ 600 mensais, destinado aos trabalhadores de sua categoria, caso hipotético. Nesse caso aqui, vocês vão analisar na lei de imigração, se quiserem olhar também a lei de refugiados, para ver se um refugiado faz em situação regular, viu? Ele está totalmente legalizado no Brasil, é reconhecido então pelo CONARES, tem que explicar um pouquinho disso também na resposta, se ele tem direito ou não a benefício, a esse benefício do auxílio emergencial, ou se esse, por exemplo, só seria para brasileiros, né? Então, se ele é um refugiado legal no Brasil, ele tem ou não direito a esse benefício social e qual é o fundamento legal? Aí vocês vão ter que dar uma lidinha na lei de imigração e explicá-la. Também podem dar uma lidinha também na lei de refugiados e nos tratados sobre refugiados, mas o foco é principalmente a lei de imigração. Que a gente já tinha falado para vocês que essa norma é extremamente importante, tem que cair na OAB e para incentivar que vocês continuem estudando. Vamos falar agora do último caso, né, que é do ponto 12, direito de guerra, especificamente do Tribunal Penal Internacional. Aqui já não é um caso concreto, né, é uma situação verdadeira. Duas entidades de direitos humanos apresentaram na quarta-feira, 27/11, uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro perante o Tribunal Penal Internacional, TPI, corte localizada em Haia, na Holanda, pedindo a investigação preliminar das ações do presidente por incitação ao genocídio e ataques sistemáticos contra populações indígenas. No documento descrito como advertência contra a política de Bolsonaro para os índios brasileiros, as entidades Comissão Arnes e Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos pedem que o TPI investigue ações do atual governo que podem ameaçar a sobrevivência da população indígena. O pedido de investigação foi entregue a Fatou Bensouda, chefe da Procuradoria do TPI,
e funciona de modo independente ao tribunal em si e terá a atribuição de pedir informações ao Estado brasileiro e a outras organizações que considerem relevantes. A partir dessas informações, poderá avaliar se dá ou não início a uma investigação contra o presidente. É uma advertência e não uma denúncia o processo materializado, diz a BBC News, o advogado José Gregori, que foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso e integra a Comissão Arnes. Não sei se vocês sabem, ela é ligada à Igreja Católica, né? Aliás, é ligada não, é da Igreja Católica. Paulo Adamo Idoeta, o que diz a queixa apresentada contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Então, nesse caso aqui, vocês vão analisar se essa, de acordo com o que foi estudado sobre o TPI, e bem como aquilo que vocês pesquisarem, se essa denúncia é cabível, se tem fundamento, se não tem fundamento. Eu comentei alguma coisinha, acho que rapidamente, sobre essa questão em relação ao no ponto 12, né? Direito de guerra, se haveria legitimidade para tanto, enfim, é uma questão para você analisar a viabilidade e dessa denúncia que foi apresentada. Aliás, é a primeira, né? Tem agora em relação à pandemia, que houve outra também, né? Mas eu falei sobre esse assunto, não sei se vocês lembram. Qualquer coisa, vocês podem sempre visitar os vídeos, né? A vantagem das aulas gravadas em vídeo é isso, é que vocês podem dar uma olhada. Pessoal, também eu quero chamar a atenção o seguinte, de preferência, pesquisem nessas referências que são as sugeridas. Se vocês usarem outra referência, coloque aqui. Agora, pelo amor de Deus, só pesquisem referências de qualidade. Na Biblioteca Digital da SES, a gente tem livros atualizados, a última edição, a gente também tem uma boa coletânea de artigos da RT. Eu não sei porque os alunos insistem em pesquisar sites que não são confiáveis, como o âmbito jurídico, o Juiz Brasil, que mistura informação de qualidade com coisas que não são boas. Então, fiquem muito atentos em relação às fontes que vocês utilizam. Utilizam de preferência. Hoje, eu estava assistindo uns vídeos, tinha aluno até falando em leak da vida, né? Que não existe mais, né? Mudou de nome, é nova. Então, cuidado com as fontes que vocês pesquisam. E pronto, agora eu fico à disposição para vocês perguntarem alguma coisa sobre a prova. Podem perguntar no chat. Professor, se a gente usou como fontes apenas suas videoaulas, precisa citar que foi retirado da videoaula? Não, porque as minhas videoaulas são feitas das referências que eu coloquei ali. Eu uso o Mausuoli, mais alguma coisa para complementar, uso de vez em quando a Resec, como vocês veem, a Cioli também, mais alguma legislação que eu complemento, entendeu? Entendi, sim. Agora, se você usar outra fonte da não sei das quantas, Não. aí sim, Ok, entendeu? obrigado. E tenham esse cuidado, redigam com as suas próprias palavras, né? A prova não vão naquela de achar que eu mudo a palavra. Fulano, faça aí tua resposta e manda para mim. E, aliás, não mandem isso para um colega, viu? Você diz, olha, fulano, vamos discutir aqui qual é a resposta que você acha que está correta, não sei o quê. Né? Não, às vezes, você querendo ser bom para as pessoas, você está sendo ruim. Não está ajudando a pessoa. O professor, o senhor pode repetir sobre a questão 4? O senhor falou sobre a lei de imigração, pode usar a lei do refugiado, e o senhor falou alguma coisa, algum cadastro. O senhor poderia repetir essa parte, por favor? Cadastro, acho que eu falei do CONARE, Comitê Nacional ou Conselho Nacional para Refugiados, que é um conselho... Nacional. Conselho... É nacional, é? CONARE, C-O-N-A-R-E. CONARE. Era esse Colocando nome no mesmo. Google, vocês acham? Pronto, era esse nome mesmo. Eu vou colocar aqui no chat o nome. É o Conselho Nacional de Refugiados. É esse órgão que defere os pedidos dos refugiados. E lá tem dados, tem informações, etc. Talvez Então, tá até bom, fale obrigado. se especificamente essa questão de direitos sociais e benefícios. Né? Dê uma Certo, olhadinha no obrigado. CONARE. Basta você botar no Google, vai Certo, direto para o site deles. certo, obrigado, professor. Pronto, eu não sei se vocês estão vendo agora, aqui, se não, de todo jeito eu vou colocar o link no chat, que é quem quiser olhar o site do CONARE e vai lá.
O Conselho Nacional, conselho ou comitê? Comitê. Mas é um conselho. É porque eu fiz parte de tanto conselho que vocês nem acreditam. E gostava, viu? Professor, nessa questão 4, se a gente não citar o CONARE, mas citar bem a lei de imigração, também fica uma resposta completa? Fica. Tudo bem, Eu obrigado. falo para vocês irem ao Conare porque, de repente, no site deles tem alguma informação até específica sobre. Eu não estou dizendo que tem, viu? Eu de vez em quando entro lá para pegar número de refugiados, essas coisas, alguns dados, mas de repente tem informando se tem acesso ou não a esses benefícios sociais, né? Não só esse emergencial, tem outros também. Pronto, gente. Alguém tem alguma pergunta? Quer saber alguma coisa? Professor, boa noite. Licença. Boa noite. Eu gostaria de falar, no caso, não é relacionado exatamente à prova, é ao seminário, porque a gente tem duas alunas que, quando a gente colocou no seminário, a gente colocou só com um segundo nome e com sobrenome, que é como elas assinam, mais fácil. Aí, só para confirmar se o senhor conseguiu ter o acesso ao nome delas por completo, se o senhor quiser, eu mando novamente o nome. Uma, eu acho que foi Sandy, que eu até fiquei passeando, procurando o nome dela, e achei. Aliás, Foi, cuidado, gente. Eu não desculpe. tenho conta de vocês por isso, não, mas dá um pouquinho de trabalho na hora que você está olhando. Cadê, cadê? Aí eu, deve ser Maria. Aí, É porque beleza. fui Qual eu foi que a outra? coloquei os nomes, eu tinha esquecido que o dela era Maria Sandy, eu jurava que era só Sandy, perdão. Aí eu acabei colocando assim. Qual foi a outra aluna? Weslane. O dela eu Deixa eu- comentei, mas eu não sei se deu para ler na parte do escrito, não. Porque antes do trabalho eu falei o nome de todos, mas também tinha no slide o nome escrito. Pronto, ela está aqui com a pontuação do que o grupo de Pronto. vocês ganhou. Tranquilo, realmente eu me lembro de Sandy, porque quando eu olhei Sandy, eu fui procurei, aí eu, deve ser Maria. Aí, beleza, Pronto, aí obrigada. achei. Desculpe pela confusão, Nada. viu, Não, professor? tudo bem. Tudo bem. Professor, o senhor vai divulgar essas notas hoje? Já divulguei. Já divulguei. Se você quiser saber agora, se não tá lá no sistema. Se você quiser saber a sua agora, eu digo. Ou então você pode Não, olhar. professor, gostaria. É Alisson, né? Quem foi que perguntou? Foi Alisson? Eu também gostaria, professor. Alisson e Deixe. Lindor. Alisson e Lindolfo. Vocês são do mesmo grupo ou não? Isso. Não. É Alisson Albuquerque. Deixa eu olhar aqui. Tarará. Pronto. Alisson, 4,5. Grupo. Lindolfo, 5. Obrigado. Obrigado, professor. Pronto. Qualquer dúvida, gente, podem perguntar. Deixa eu sair aqui. Alguém falou no chat alguma coisa? Por nada, Larissa. Pronto, eu tenho que colocar até o dia 15, eu tenho que colocar a nota de vocês, mas acho que até sexta, por aí, sábado, a gente coloca as notas, tá? Eu já somei as notas dos pontos extras, né? Quem fez todos os pontos, todos os exercícios dos pontos, ele soma 4, né? 4 pontos. E aí, lembrando, pessoal, eu só posso computar, mesmo que vocês tenham uma pontuação de seminário e de, e de, é, e de exercícios suficiente para vocês passarem, vocês têm que fazer a prova para eu ter um documento principal que eu possa lançar. E a prova ela vai ficar aí no acesso da coordenação
para vocês verem, para a coordenação puxar relatório e ver quem fez ou não fez a prova, entendeu? Vamos dizer que um aluno, ele não... Veja só, Wesley, eu só lancei uma... Você tem que procurar para quem colocou o arquivo, porque no caso de quem vários colocaram o arquivo, inclusive eu posso dizer a sua nota, se você quiser. Se não, você tem que olhar com uma pessoa, porque é o seguinte... Pronto, perfeito. Eu só coloquei de uma pessoa que enviou o vídeo ou do primeiro que eu achei. 4,5 a nota do seu grupo, tá? Eu não coloquei em todos, não. Eu coloquei o seguinte, como é que eu faço o vídeo? Eu olho que o aluno que postou o vídeo, ou o primeiro que postou. Aí eu coloco a nota nesse. Aí não coloco nos outros, não. Eu coloco no meu relatório, que aí eu vou somar com a nota das outras atividades, entendeu? Aí tá, a sua nota já tá lá. Mas no Classroom, não. Eu só coloco só um, né? Pronto, mais alguém tem alguma dúvida? Tem no chat aí, professor, duas perguntas. Deixa eu ver aqui. Meu grupo enviou, obrigado. Meu grupo enviou, sim. Nem marque, por favor, não marque mais essa, Jaqueline, não marque mais a atividade. A outra coisa que eu vou pedir a vocês, eu não pedi. Se você fez a atividade e não marcou como concluída, não marque mais, isso não importa e vocês só vão lotar minha caixa de e-mail, tá? Porque eu não olho. Por que que eu não olho? Porque muita gente esquece. Tá? Muita gente esquece. Então, Jaqueline, no seu caso, o seu grupo enviou o seminário, a nota correta, tá, beleza, e a sua nota está computada, só confirmando aqui, já está computada a sua nota, só não vou dizer, né? Pronto, já está computada a sua nota, não marque lá, não. O Yara, a sua nota, deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui qual foi a sua nota. Do seminário, né? 4,5. 4,5. A nota de Yara do seminário. E viu? Então vocês que não marquem depois, não se preocupem, eu não vou tirar ponto se você não marcou, não, como concluída. Porque, como eu disse, muitos alunos esquecem. E, além disso, aquilo não é o mais importante, né? Agora, se esquecesse no seminário, se esquecesse aí a coisa é diferente, né? Você esquecer, não, depois, não, já entreguei, quero incluir o nome fulano. Aí já é outra conversa, mas não tem problema não, tá? Não precisa marcar não. E também parece que o Classroom tem um problema, que tem gente que entrega aqueles exercícios nos formulários e ele marca, outros não marcam. E aí o aluno vem, professor, por que não está marcado não sei o quê? Não, eu nem olho aquilo ali, eu puxo um relatório que vem numa planilha do Excel e em cima daquilo eu coloco a nota. E também eu não faço automaticamente porque tem pesos diferentes, né? E a nota não é 10 pontos. Então, eles são 14, na verdade, né? Então, aí eu teria que fazer o cálculo do peso tal e não sei o quê. Aí não, eu faço uma planilha, aí em cima dessa planilha, aí eu vou vendo. No caso, o senhor já tem todas as notas aí em planilha da gente, das atividades? Das que vocês já fizeram, sim, só não da prova, né? Sim, isso mesmo. Só não da prova. Falta corrigir a prova. Claro, eu ainda não terminei de corrigir os seminários de todas as turmas, né? Eu tenho muitas turmas. Mas das notas de atividade, sim, já somei. Já somei. Pronto, pessoal. Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou ficar online até 9 horas para quem quiser tirar alguma dúvida. Os demais, boa noite, podem ir fazendo sua prova. Não deixe para entregar de última hora amanhã.
né? Essa prova dá para vocês fazerem tranquilamente, com calma, em menos de 2 horas. Vocês conseguem fazer, boa noite, gente, boa noite. Vocês conseguem fazer essa prova em menos de 2 horas, daqui para 10 e pouca da noite vocês conseguem. Se vocês já tiverem estudado, 1 hora, meia hora é suficiente para fazer cada questão. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Pois não. Professor, o senhor na próxima segunda-feira vai fazer uma aula corrigindo a prova? Eu acho que não. Ou essa é a última Eu aula com acho o que senhor? parece que a coordenação, eu ainda estou para receber essa confirmação. Parece que eles falaram que é só para a gente postar a segunda chamada. Se não for avisado nada, que ainda não fomos, mas assim, eu vi hoje essa conversa de que a gente era só para postar a atividade de segunda chamada e não ficar online, né? Mas se for o caso, a gente faz o comentário das questões. Pronto, porque qualquer coisa, como o senhor vai postar sobre a segunda chamada, provavelmente acho que o senhor também vai explicar sobre a segunda chamada. Uhum. Aí, quem quiser assistir a aula quando o senhor terminar de explicar e ninguém tiver dúvidas, aí o senhor poderia revisar a prova da segunda unidade conosco. É. E gostaria de agradecer pela interação com a turma esse semestre e pela facilidade e comprometimento do senhor com a turma. Muito obrigado, professor. Obrigado, Uma ótima noite. Renilson. Agradeço especificamente a sua colaboração com o nosso trabalho e quero agradecer a turma de vocês, dizer que foi muita satisfação trabalhar com todos este semestre, né? Gostei muito da turma de vocês, até lamentei não ter encontrado, né, a turma de vocês antes, que algumas turmas do nono eu já tinha ensinado, né, alguma disciplina, e então eu agradeço a turma, assim, gostei muito, apesar das dificuldades que a gente teve esse semestre, uma situação inédita. Obrigado, gente. Agradeço esse reconhecimento. O Lucas aqui está colocando, o Lendolfo, né, Clara, Daniel. Então, eu agradeço esse carinho de vocês, esse reconhecimento. E dessa situação que a gente está vivendo, a gente tem que ter um pouquinho de humanidade, né? Porque a gente está vivendo uma situação realmente terrível, né? Por nada, Soraya, por nada, Daniel, por nada, Renilson, todos vocês. Eu é que agradeço que a turma de vocês me ajudou bastante e eu não tive problemas com a turma de vocês. Muito obrigado e agradeço a cooperação e a participação nas nossas atividades. Então, pessoal, eu vou ficar aqui até 9 horas. Obrigado, Jaqueline. Obrigado pelo reconhecimento, Eslane. Obrigado a todos vocês, a todas, por esse reconhecimento, né? Então, até 9 horas eu fico disponível, caso vocês comentem com alguns colegas. Então, podem fazer essa prova, né? Comentem com os colegas, discutam, mas cada um faça a sua provinha, tá bom? Então, até mais. Até, Professor, professor. boa noite. Tá me ouvindo? Boa noite. Pode falar. Elani, professor, estava jantando, desculpa. E eu cheguei só no finalzinho, perdi a parte da explicação. Eu queria saber, porque assim, eu entendi o texto e tudo mais, mas eu queria saber o que o senhor deseja que a gente responda em algumas questões. Teria como o senhor revisar para mim, por favor? Assim, como eu já fiz isso, para também não ficar tão repetitivo para quem vai pegar, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, umas 10 horas, eu vou postar esse vídeo. Aí você pode dar uma recapitulada, entendeu? Se você tiver alguma dúvida específica, se você tiver, assim, alguma dúvida específica, eu tiro sua agora, tranquilo. Não, mas, assim, se for do geral... do geral mesmo, era só do segundo, terceiro e quarto, que são as minhas pretensões a ser respondida. Mas eu pergunto também ao pessoal que estava no início, perguntei alguns, mas eu vou desenrolando aqui, qualquer coisa eu revejo. Obrigada, viu, professor? Obrigada também pela compreensão do senhor com todos os alunos, as situações específicas que foram surgindo. O senhor sempre foi muito compreensível e muito aberto a dialogar para que a gente chegasse a uma solução comum, tanto para o bem e desempenho do senhor enquanto professor, mas também para a gente enquanto aluno. Realmente, como o Lucas falou, o senhor foi, sem sombra de dúvidas, assim, em metodologia, principalmente, e não só metodologia, mas a forma como o senhor passa o conteúdo, um exemplo a ser seguido, tanto presencialmente quanto agora por essas aulas online. Então, meus parabéns. Obrigado, Dani, obrigado. Uma alegria esse encontro da gente, principalmente nesse momento, foi bem crucial para a gente. Obrigada. Saúde para o senhor e para a sua família. Igualmente. Boa noite, viu? Igualmente. Boa noite.